Olá, pessoal! O que você vai ouvir agora é o relato de um homem comum, sem histórico de crenças místicas, que afirma ter vivido uma sequência de acontecimentos capazes de alterar completamente a compreensão sobre vida, morte e consciência. Nada do que será descrito surgiu de livros religiosos, sermões ou doutrinas. Tudo parte de uma experiência pessoal, registrada de forma fragmentada, vivida em um dos lugares mais silenciosos e implacáveis do mundo: o deserto. O nome dele é David Miller, um mecânico norte-americano, prático, direto, sem tempo para filosofias, e que viu sua visão de realidade ser completamente desmontada em uma noite que deveria ter sido apenas mais uma entre tantas. David tinha pouco mais de 30 anos quando cruzou uma estrada de terra isolada, cortando uma das regiões mais áridas e inabitadas do sudoeste dos Estados Unidos. O calor do dia havia cedido espaço ao frio cortante da noite, e o silêncio absoluto daquele cenário inóspito parecia amplificar qualquer pequeno ruído mecânico de seu velho carro. Ele não seguia um destino específico, apenas precisava de distância, de tempo e de solidão. Estava lidando com questões pessoais que nem ele sabia nomear. Talvez por isso tenha se deixado levar por aquele caminho esquecido, onde até os mapas digitais falhavam. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Por volta das 3 da manhã, enquanto guiava lentamente para evitar pedras e buracos, David notou uma alteração estranha no ambiente. A temperatura caiu repentinamente. O ar ficou denso, como se o tempo estivesse preso em uma bolha. Então, diante de seus olhos, algo se manifestou. Não exatamente uma luz, nem uma sombra, mas uma espécie de dobra no espaço, como se o ar vibrasse em outra frequência. O brilho era pálido, não cegava, mas trazia uma sensação quase física, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo levemente pressionada. O motor do carro desligou sozinho, sem ruído de falha, apenas silêncio. O rádio morreu. O vento parou. E então, dentro daquela distorção, surgiu uma figura. Não possuía contornos fixos, tampouco traços reconhecíveis. Era como um vulto iluminado por dentro, em constante mutação. David não soube dizer se durou segundos ou minutos, mas a sensação era de presença absoluta, serena e ao mesmo tempo esmagadora. Ele não ouviu palavras, mas compreendeu, sem ruído algum, que estava sendo observado de uma forma que nenhum ser humano jamais poderia observar outro. Quando tudo cessou, o brilho desapareceu. O vento retornou. O motor voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Mas David sabia que algo dentro dele havia mudado. Não era medo. Era como se uma parte sua tivesse sido deslocada para algum lugar que ele não sabia nomear. Passou o restante da madrugada parado, com as mãos no volante, olhos fixos no horizonte escuro, tentando entender se aquilo havia sido real ou apenas um delírio provocado pelo cansaço. Mas quando amanheceu, ele ainda se lembrava de cada detalhe com nitidez desconcertante. Nos dias seguintes, as mudanças se intensificaram. David não conseguia mais dormir. Não por insônia comum, mas por algo mais profundo. Sempre que fechava os olhos, era como se uma outra realidade se abrisse diante dele. Via a mesma figura envolta em luz, parada diante de um campo imenso coberto por um céu repleto de estrelas que ele sabia, com uma certeza instintiva, não pertencerem a nenhuma constelação conhecida. E junto com as imagens, surgiam pensamentos que não pareciam seus. Palavras soltas, ideias complexas, mensagens que não vinham de fora, mas pareciam ecoar de dentro. Essas frases não eram religiosas, tampouco científicas. Não falavam de céu ou inferno, nem de reencarnação ou castigo. Eram conceitos puros, desconectados de qualquer linguagem humana, mas plenamente compreensíveis. Falavam de retorno, de dissolução da memória, de uma espécie de fonte original onde tudo se reconecta. Era como se David estivesse sendo lentamente reprogramado para lembrar algo que sempre soube, mas havia esquecido. E quanto mais se entregava a essas visões, mais a realidade cotidiana perdia consistência. Incomodado, inquieto e movido por uma sensação que ele mesmo não conseguia nomear,
David decidiu voltar ao deserto. Voltou ao mesmo ponto da estrada, no mesmo horário. A noite estava ainda mais fria e silenciosa. Ele desligou o carro, desceu e aguardou. E mais uma vez, a dobra no espaço se manifestou. A presença surgiu com o mesmo brilho pálido. Dessa vez, a comunicação foi direta. A entidade, que não se identificou como anjo, espírito ou extraterrestre, se apresentou apenas como um mensageiro. Disse que palavras humanas são frágeis demais para expressar o que ele realmente era. David sentiu medo, mas também uma paz inesperada. O mensageiro revelou que a maior ilusão da humanidade é acreditar que a alma some ou é julgada após a morte. Disse que isso era uma distorção criada por sistemas de crença limitados, incapazes de compreender a complexidade da consciência. A morte, segundo ele, não é um fim, mas uma transição para um campo intermediário. Um espaço onde a consciência se reorganiza, onde memórias são dissolvidas e traumas compreendidos. Um processo que não tem punição, apenas continuidade. Esse espaço não possui nome, forma ou localização. Não pode ser encontrado com instrumentos ou descrito com precisão. É como uma fronteira viva, onde cada essência retorna gradualmente à fonte original. Céu e inferno, segundo o mensageiro, não são lugares, mas estados internos. O sofrimento que muitos associam à morte não seria um castigo, mas um resultado da separação da própria origem. A alma que esquece quem realmente é, sofre. A que se lembra, retorna em paz. Era um conhecimento que, para David, contrariava tudo o que já ouvira sobre espiritualidade. Ainda assim, ele não podia negar o impacto daquela mensagem. Nos dias seguintes, tudo mudou. A realidade parecia mais frágil. David via padrões de luz no céu, sentia presenças mesmo quando sozinho. Começou a escrever compulsivamente, registrando tudo que lembrava das visões e dos encontros. Palavras que não eram suas fluíam com naturalidade. Algumas ele mal compreendia. A cada noite, ao fechar os olhos, o campo das estrelas desconhecidas se expandia. Ele via estruturas, fluxos, correntes de energia, e tudo isso parecia ter uma ordem que ele ainda não entendia. Certa noite, a entidade retornou. Dessa vez, David se viu diante de algo ainda maior. O mensageiro explicou que aquilo que os humanos chamam de Cristo não é apenas uma figura histórica. Seria uma consciência viva que atua como ponte entre dimensões. Um elo que liga o mundo material ao imaterial. A crucificação, nessa visão, teria sido mais do que um evento moral. Foi uma espécie de ajuste energético, um alinhamento profundo que permitiu a reconexão de mundos que haviam se separado. A revelação causou em David um choque profundo, quase físico. Depois dessa experiência, as visões se intensificaram de forma irreversível. David passou a enxergar, mesmo de olhos abertos, estruturas sutis no ar. E então vieram os rios de luz. Ele viu com clareza fluxos imensos, como correntes que atravessavam o espaço, transportando formas que lembravam pessoas. Cada uma dessas formas tinha um brilho único. Algumas deslizavam em perfeita harmonia. Outras pareciam lutar contra a corrente como se estivessem presas a algo. Eram memórias, traumas ou simplesmente medo do desconhecido. A dor estava visível nesses movimentos. Essas visões se tornaram frequentes. Não vinham mais apenas em sonhos ou momentos de silêncio. A qualquer hora, David podia ser tomado por elas. Foi em uma dessas ocasiões que ele percebeu as presenças escuras. Entidades sem forma definida, densas, como buracos no fluxo da luz. Não falavam, não atacavam, mas pareciam resistir ao movimento natural. O mensageiro explicou, em uma das visões, que essas entidades eram consciências que recusaram o retorno. Não se tratavam de demônios, mas de ecos antigos, fragmentos endurecidos de escolhas feitas ao longo de ciclos esquecidos. Eram formas que se alimentavam do esquecimento alheio, não por maldade, mas por desespero. Não sabiam mais quem eram,
e encontravam na dor dos outros uma forma de existir. David ficou parado diante de uma delas por longos minutos. Sentiu um frio cortante, um vazio sem nome, e então compreendeu. Aquelas entidades não eram inimigas, mas advertências vivas do que acontece com quem se afasta demais da própria essência. Ali, diante dos rios de luz e das presenças escuras, ele entendeu que havia muito mais em jogo do que simples crenças humanas. David retornou ao mundo físico como quem emerge de um mergulho profundo, mas nada nele permanecia igual. As cores pareciam diferentes, os sons mais nítidos e até mesmo o tempo parecia fluir de forma distinta. Ele percebeu que, de alguma forma, carregava parte daquela visão consigo. Começou a notar detalhes nas pessoas, expressões, hesitações, formas sutis de dor ou luz, que antes lhe passariam despercebidas. Foi então que um símbolo apareceu em sua pele, marcado como uma brasa sob a clavícula, pulsando de maneira silenciosa, como se respondesse a alguma frequência invisível. O símbolo, embora simples, parecia carregar uma geometria viva. Não se tratava de uma tatuagem ou lesão, mas de uma marca que aparecia e desaparecia em ciclos. A cada noite em que suas visões se intensificavam, a marca reacendia. David tentou encontrar explicações médicas, mas nenhum exame registrava alterações. Certa tarde, ao seguir uma intuição até uma capela abandonada nos arredores da cidade, encontrou outras pessoas com marcas parecidas. Ninguém ali parecia liderar nada. Estavam apenas em silêncio, compartilhando presenças, com olhares que pareciam reconhecer algo um no outro. Essas pessoas falavam de experiências similares, embora com nuances distintas. Algumas haviam passado por acidentes, outras por estados de coma, e uma delas relatou um evento idêntico ao de David no deserto. Todas mencionavam a figura do mensageiro e a existência de um véu que separava mundos. Ali, David ouviu pela primeira vez o termo vigilantes, consciências que não pertenciam a nenhum governo, religião ou espécie, mas que atuavam silenciosamente para impedir que certas verdades cruzassem a superfície, não por maldade, mas porque a revelação precoce poderia romper estruturas fundamentais da realidade humana. Com o tempo, o conflito se tornou evidente. Não havia monstros nem confrontos físicos. Era uma guerra feita de silêncio, desinformação e medo. Sempre que David tentava compartilhar sua experiência de forma mais aberta, forças sutis entravam em ação. Pessoas se afastavam, sistemas eletrônicos falhavam, informações desapareciam. Ele foi advertido, em sonhos e visões, de que a consciência coletiva da humanidade ainda não estava pronta para absorver esse tipo de memória. O véu existia como uma camada de proteção, mas também como uma prisão construída ao longo de milênios. David compreendeu que a lembrança da origem da consciência representa uma ameaça real para os sistemas que se sustentam no medo, na culpa e na obediência. Se as pessoas entendessem que não há julgamento externo, nem condenação eterna, muitos pilares de controle social desabariam. Religiões baseadas em punição perderiam força. Estruturas de poder fundadas na ignorância espiritual deixariam de funcionar. Não se tratava de uma conspiração com líderes visíveis, mas de uma resistência entranhada em camadas invisíveis da cultura, da linguagem e até mesmo da biologia. Foi então que o evento mais marcante ocorreu. Numa madrugada fria, David foi despertado por uma luz diferente. Não vinha do céu nem do ambiente ao redor, mas de dentro de si. O símbolo em sua pele queimava com intensidade, e uma voz suave, que não usava palavras, o guiou de volta ao deserto. Ao chegar, o ar parecia vibrar como da primeira vez, mas agora havia algo novo. 7 colunas de luz dispostas em círculo, girando lentamente, emitindo uma frequência que fazia o chão parecer respirar. Ele soube, sem ninguém dizer, que aquilo era a manifestação da chamada 7ª luz. Essa luz não era física, mas plena. Era como ver com a alma. Diante de seus olhos, o campo das almas se abriu por completo.
David viu bilhões de consciências em estado de repouso, como faíscas flutuando num oceano de silêncio e luz viva. Não havia gritos, julgamentos ou guardiões. Havia apenas revelação. Cada essência recebia sua memória aos poucos, como quem desperta de um sonho muito longo. Ele entendeu, enfim, que a morte não é um ponto final, mas um retorno gradual. Um ciclo que respeita o tempo de cada consciência, sem pressa, sem imposição, apenas com verdade. Dentro daquele espaço, David reconheceu uma sensação antiga, familiar. Era como se tivesse estado ali antes, muitas vezes, mas sempre esquecido ao retornar ao mundo físico. Ele viu seres que pareciam guias, mas que não impunham nada, apenas acolhiam. Viu também almas presas a fragmentos de suas vidas, incapazes de se soltar, girando em círculos de culpa ou apego. Algumas se libertavam com o tempo. Outras pareciam não conseguir. Era ali que as formas escuras tentavam se infiltrar, não para dominar, mas para absorver a dor alheia como alimento, num ciclo triste e degenerativo. Após essa revelação, David despertou no mesmo ponto do deserto, com a pele limpa, sem marca. O símbolo havia desaparecido. As luzes também. Não havia mais presença alguma. O céu estava comum, a estrada deserta, o carro intacto. Era como se tudo tivesse sido devolvido ao ponto inicial. Mas dentro dele, algo permanecia diferente. Não havia mais a urgência de provar nada, nem de convencer ninguém. Ele não se via como escolhido, nem como portador de alguma missão. Apenas alguém que havia atravessado o véu e voltado para lembrar, silenciosamente, o que muitos haviam esquecido. Hoje, Dave vive de forma discreta. Nunca escreveu um livro, não formou grupos, nem buscou seguidores. Apenas compartilha sua história com quem realmente deseja escutar. Segundo o que aprendeu, a verdade não se sustenta pela crença, mas pela memória compartilhada. E essa memória, uma vez despertada, pode reacender em qualquer pessoa. A maior batalha da humanidade, segundo ele, não acontece entre o bem e o mal, mas entre lembrar e esquecer. Cedo ou tarde, todos cruzarão esse mesmo caminho. O véu pode até se fechar novamente, mas a lembrança, uma vez acesa, jamais desaparece.